Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje o bicho tá pegando de novo. É o seguinte, o São Paulo atrasou realmente direito de imagem. E por que atrasou? Qual que é a conversa por trás dessa verdade que estão falando aí? Vocês sabem qual que é a ideia ou não sabem? Eu sei qual que é. Vamos falar então sobre esse São Paulo atrasado do salário. Eu quero falar sobre esse plano B do São Paulo de contratação. Sabe o plano B? Ah, o plano B, coisa e tal. É verdade, isso existe mesmo. Ah, Juba, mas o São Paulo vai contratar jogador devendo direito de imagem? Vai! Vai e vem comigo que eu já vou explicar pra vocês tudo isso daí. E ó, essa punição do Michel Araújo não vai passar batido. Enquanto eu estiver aqui e vocês estiverem comigo aqui, essa punição do Michel Araújo não vai passar batido. Eu vou expor fatos pra vocês aqui agora de Rafael Veiga, de Dudu, de Abel Ferreira com esse Klaus aí. Esse Klaus ele vai ter que se explicar direitinho agora, porque nós não vamos deixar passar. Não é assim que funciona, não com a gente por aqui. Fechou? Deixa um like pra dar uma moral no vídeo. Posso contar? O like me ajuda muito aqui pra você gratuitamente. Deixa um like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto? Tamo junto então. Valeu. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de Bet7k. Gente, olha essa camisa retrô que eu tô pondo na tela. Tá vendo a camisa retrô aí? Você vai ser sorteado aqui neste canal pela Bet7k com essa camisa retrô que eu ajudei os caras a escolherem especialmente pra vocês. Se vocês usar meu link pra apostar na Bet7k e a partir de R$10 depositado você já está concorrendo. Então é uma casa de bookmaker muito respeitada onde você faz as apostas e acertando ganha aquela renda extra. É para maior de 18 anos porque envolve dinheiro real, vai com cuidado, vai na tranquilidade, mas a Bet7k é muito top. Fechou então? Valeu Bet7k, tamo junto. Meus amigos, é o seguinte, vamos falar agora sobre começar por esse Klaus aí, porque tem alguma coisa que tá errado. O Klaus, ele não expulsou o Abel Ferreira. O Caleri poderia ter sido expulso, se ataca com o técnico, cada um perde um técnico e perde um jogador, só quem perde é o São Paulo. Mas o Abel Ferreira não foi expulso. Ah, tudo bem, o Klaus, como diria o Abel Ferreira mesmo, o Klaus soube entender o clima do jogo. Beleza, eu concordo plenamente. Agora vamos a alguns fatos. Independente de saber entender o clima do jogo, era para Abel Ferreira ter sido expulso, sim. E aí os caras chegam depois na mídia e falam que o Abel Ferreira é amiguinho do Klaus, que anda junto. Isso foram caras da própria mídia que disseram, caras do meio do futebol. Se não bastasse, vem o chefe da comissão de arbitragem e fala que a atitude do Abel Ferreira e do Klaus foram completamente erradas. A do Abel Ferreira por incitar ali a violência, por peitar o Caleri, desestabilizando o time do São Paulo, e o Abel Ferreira que não pode fazer isso, e o Klaus foi conivente de não expulsá-lo e aquilo sendo lance para expulsão. Tudo bem, nós estamos totalmente tranquilos quanto a isso. Mas cadê a punição pra esse bacana então? Cadê a punição pra esse bacana? Não adianta vir com discursinho na televisão. Discursinho pra gente não interessa. Aplique o que tem que aplicar. Puna esse cara por 30 jogos. Porque que ele é? Ele tá acima de todo mundo? Puna Abel Ferreira por 30 jogos então. E aí no 31º, quando ele voltar, ele não vai ser esse cachorro enjaulado. Não vai ser esse animal que tá enjaulado com fome. Sabe? Todo malandrão na beira do campo. Puna por 30 jogos. Se virem, dê um jeito. Não pode mais o cara ganhar jogo desestabilizando o adversário e a regra não é aplicada pro cara. Que é isso? Klaus! Juiz Klaus, árbitro Klaus, chegou o Dudu e deu um soco nas costas do jogador. Não vou pôr as imagens aqui, vocês sabem por quê. Não tem o direito da imagem. Foi no Campeonato Paulista, salvo engano. Ele chega e dá um soco nas costas do jogador adversário. Agressão. E teve punição pro Dudu? Não. Teve expulsão durante o jogo? Não. Teve VAR que chamou? Não lembro se teve VAR, mas não foi expulso. E aí, quem que era o árbitro da partida? Klaus. O Michel Araújo, ele foi suspenso por um jogo por falar contra o Corinthians, contra aquele Bruno Arleu, que errou tudo durante o jogo. Eu tenho que usar o termo errou tudo, viu, Bruno Arleu, CBE. Eu tenho que usar o termo errou tudo. Não é o termo que eu gostaria de usar. Então você que tá comigo aqui no canal já sabe qual é o termo que eu gostaria de usar. Mas vou usar o errou tudo, tá? E o Michel Araújo falou, não, nós somos garfados aqui no campo do Corinthians e coisa e tal. Só que aí o Michel Araújo está suspenso, beleza. Vocês sabem qual que foi uma entrevista que o Zé Rafael deu depois daquele jogo que o São Paulo elimina o Palmeiras da Copa do Brasil e eles reclamam do impedimento do Caleri com o Voaden? Sabe qual foi o termo? Sabe qual foi a frase do Rafael Veiga? Do Zé Rafael?
Foi assim, ó. Nós fomos roubados hoje, não tem outra palavra. Nós fomos roubados, não tem outra palavra. O Zé Rafael foi punido com algum jogo? Não. Então é só com o São Paulo que se aplica essa regrinha? Lá no Corinthians, São Paulo foi jogar lá, os caras ficaram falando sobre... Ficaram fazendo o grito homofóbico lá, chamando de bicho e o caramba. E aí o juiz mandou parar, os caras intensificaram os gritos. Sabe quantos jogos o Corinthians perdeu? Mando de jogo? 1. E o Michel Araújo também 1. Ou seja, o Michel Araújo não pode falar nada. Mas o Corinthians pode. E a punição é a mesma. É um jogo para cada um. Então, o São Paulo está sendo prejudicado. Com o São Paulo, a balança pesa diferente. Com o São Paulo, tem erro de direito contra o Ceará, que era pra gente ter ganhado aquele jogo. Foi erro de direito. O único que nós vimos até hoje. Que o juiz mandou a partida seguir, apitou início da partida e voltou depois para o VAR constatar. O único erro de direito até hoje dele que tem o VAR foi contra o São Paulo, se eu não me engano. E pro São Paulo pode. Ali pode tudo. É isso mesmo? É com isso que nós vamos conviver? Bom, Marinho, São Paulo descartou. Graças a Deus, não vem mais. Um jogador que não pode nem jogar a Copa do Brasil. Tá mais velho, poderia ser um problema. Tá ótimo não vir. Tá ótimo não vir o Marinho. Tá maravilhoso. Só que precisamos de reforços. Antes de entrar nos reforços, que eu tenho pra vocês aqui uma cartada aqui, uma coisa boa na manga. O São Paulo atrasa 3 meses de direito de imagem, babá, essa matéria, coisa e tal, diretoria, sem vergonha, coisa e tal, coisa e tal. Vamos aos alguns fatos também. A diretoria do São Paulo tem segurado dinheiro em caixa e pedido empréstimos para amortizar dívidas imediatas e fazer parcelamentos futuros. O São Paulo Futebol Clube, segundo o que foi divulgado até agora, tem atrasado direitos de imagem porque estavam atrelados ao dinheiro que seria recebido do Vasco pela venda do Léo. Então o São Paulo não está descapitalizando, sabe, tirando dinheiro do caixa para pagar os caras do elenco e está esperando receber dos outros para pagar o elenco. É um problema. Não pode ficar devendo para jogadores. Olha para mim, olha nos meus olhos aqui. Vou repetir. Não pode ficar devendo para jogador. Não pode. Porque você tem que cobrar a intensidade máxima desses caras no campo. Precisa ser cobrado mesmo e tem que ser pago. Contudo, no entanto, porém, todavia, falar que o São Paulo tá sem dinheiro também é meio temeridade. Também é meio ilusório. Vamos lá. São Paulo recebe bilheteria e fortunas. Parece-me que recebeu na casa dos 20 milhões de reais nos últimos 5 jogos. É só vocês verem a renda que teve lá do jogo. Deu 3 milhões de renda no último jogo, deu 4 milhões no penúltimo, deu 2 milhões e meio no anterior e assim por diante. Então em 5 jogos você ganha uma fortuna. Vamos pôr aqui 15 milhões em 5 jogos, média de 3 milhões por jogo. Não é um time que esteja precisando de grana. São Paulo tem jogadores aí que foram contratados como David, Edson, Caio Paulista, Michel Araújo, tudo emprestado. São todos jogadores emprestados que chegaram no São Paulo. Não tem quase ninguém que o São Paulo tá devendo, que o São Paulo comprou mesmo. Foi pouquíssimos. Um goleiro, outro goleiro deve 1 milhão. Um Wellington Rato custou merreca pra caramba, 5 conto. Então assim, o dinheiro do Léo Pelé paga 3 Wellington Ratos. Então o São Paulo tem grana. São Paulo tem o melhor patrocínio, maior patrocínio da história, maior bilheteria da história, média de público. São Paulo tem grana de verdade. Porém, o São Paulo tá amortizando dívidas. Quando surge uma notícia dessa que não tem grana, que não paga o elenco, pelo menos, não é que não tem grana, é que o São Paulo tá usando dinheiro de uma outra maneira. Nós podemos entender duas formas, e eu quero entender com a primeira. A primeira é que o Júlio Casares está realmente segurando o dinheiro em caixa para acabar com as dívidas do São Paulo e, inclusive, segurando esse dinheiro e pagando os jogadores com o dinheiro que está para entrar. Essa é a primeira teoria. A segunda é que os caras estão ali acabando com o São Paulo, passando a mão no São Paulo mesmo. Sabe, a diretoria do São Paulo tá pegando dinheiro e pondo no bolso próprio. E isso eu não quero acreditar. Então esse dinheiro precisa aparecer ou ser justificado. O dinheiro que o São Paulo ganha de bilheteria, venda de jogadores, e não repõe, pega cara emprestado, tem que aparecer essa grana. Enquanto o Júlio Casares garante que tá fazendo uma boa gestão, eu tô aqui acreditando, tá? Estou aqui acreditando. E quando eu falo assim, plano B de contratação, vem lá de dentro. Ah, cortina de fumaça. Eu prefiro acreditar que a cortina de fumaça é falar que não tá pagando os caras do elenco pra não ter que contratar jogadores como Pete Martinez, como Rames Rodrigues, como Lucas Moura. Ah, não tô nem pagando o elenco. Então a torcida do São Paulo para de cobrar por jogadores. Vou repetir. Olha pra mim agora, tem que olhar nos meus olhos.
Pode ser uma cortina de fumaça inversa. Não tenho grana nem para pagar o elenco. Como é que eu vou contratar o Lucas Moura? Como é que eu vou contratar o Michael? Como é que eu vou contratar o fulano de tal? Pode ser nessa linha. Fala que não tem grana para não ter que fazer grandes contratações e a torcida calar-se e aceitar que não vai ter um time classe A. Pode ser isso, não é que seja. Pode ser. Mas como a diretoria do São Paulo fala em plano B para Marinho, nós vamos pro nome de Savarino. O Savarino foi divulgado por muitas pessoas aí dos veículos principais de comunicação que o Savarino é um jogador que interessa pro São Paulo. O Fortaleza era um grande concorrente do São Paulo com relação ao Savarino. E o próprio Fortaleza já tirou o pé com relação a Savarino. E o São Paulo ficou com o caminho aberto. E o que eu li ontem, o que eu me aprofundei ontem, é que o Savarino ganharia um salário menor do que o Marinho. Olha as ideias. Se o Marinho era 500 conto, nós temos que interpretar que o Savarino vai ser até menos. Até o vídeo de ontem eu falei em 700 mil de salário mensal para o Savarino. Já estão falando que é menor do que o do próprio Marinho, que estava em 550 mil. Tá? Então, o Savarino passa a ser uma opção que é mais jovem, hoje é muito mais rápido, ele é também um ponta-direita, ele é um jogador que pode jogar a Copa do Brasil, ou seja, o principal fator é que pode jogar a Copa do Brasil, e um jogador que chegaria no São Paulo assim com notas, com um tom de ficar anos e anos e anos, podendo ficar por anos, anos e anos, podendo finalmente nós termos o nosso próximo Dagoberto, que quando ficou lá e foi o ponta que nós precisávamos, ganhou títulos. Então é bacana de pensar no Savarino no São Paulo. O São Paulo tem que fazer esse esforço e trazer o Savarino. A notícia atual é que o plano B é o Savarino e que o Savarino interessa realmente para o São Paulo e o São Paulo pulou fora do Marinho. Então o Savarino nas próximas horas deve ter uma proposta divulgada oficialmente para efetivamente vir para o São Paulo na janela de 3 de julho. Só atualizando um pouquinho vocês aqui de coisa boa. Quer coisa boa? Quer notícia boa ou não quer? Então vamos para coisa boa. O Wellington já treina com o elenco, lateral esquerdo do Wellington, lembra dele? Se o Wellington voltar pro São Paulo, o Caio Paulista talvez ele pegue até a vaga do menino lá, do Alisson. Porque o Caio Paulista tem se mostrado um cara bastante habilidoso, não é um sultão da marcação, sabe? Sabe o sultão da marcação? Ele não é o Roberto Carlos, o Cafu, ele não é o Michel Salgado. Ele é um jogador que ele joga mais pra frente, ele é meio campo pra frente, é habilidosíssimo. Voltando o Wellington pro time do São Paulo, é muito provável que o Caio Paulista continue no time titular, tem performado muito mais que muita gente, só que mais avançado. E eu acho que isso é uma notícia excelente. O quadro físico do Wellington já voltou, já está 100% para treinar, só que o elenco do São Paulo, tipo assim, não pode rachar com ele, não pode dividir bola com ele, porque ele tá voltando agora. É coisa de tornozelo, não pode... Lembra aquele tornozelinho que ficou baleado ali no campo, ele jogando no ataque? É aquele tornozelo. Não pode dividir bola com ele. Como os jogadores já sabem disso, e no rachão, no treino, os caras têm que mostrar intensidade para jogar com o Dorival, então o Wellington está sendo preservado ainda no treino. Ele joga aprimoramento técnico, mas a parte tática, que é jogar, fazer o rachão mesmo, ele ainda tá na encolha, mas assim, é jogador para voltar agora antes do mês que vem até. Mas vamos calcular mês que vem, julho. A mesma coisa se aplica para Igor Vinícius, onde a previsão é voltar em julho. Então o São Paulo voltando o Wellington e voltando o Igor Vinícius são dois reforços extraordinários. Primeiro porque o Wellington é um bom lateral. Segundo porque o Igor Vinícius é um excelente lateral. Aí é a minha opinião. É um excelente lateral na minha opinião, na minha modesta opinião. Para mim o Igor Vinícius é o melhor lateral do Brasil, tá? Mas o Caio Paulista sendo avançado e driblando ali na frente, desafoga um pouquinho pro Caleri que precisa de uma bola mais redonda. E aí como é que faz isso? É tirando marcadores dele. E aí é o Caio Paulista que faria isso com dribles. Eu tô empolgadaço pra voltar Igor Vinícius, Wellington e Caio Paulista continuar no time, só que mais avançado. E a última notícia que tem aí é que realmente o Galopo tá com previsão para voltar em setembro. Então o São Paulo ele pode, com pouquíssimos reforços, talvez só com o Savarino, se transformar num time pesado de bom. Um time duro de ser batido. Um time com elenco. Um time top. Vamos pra cima então, São Paulo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. E se gostou, demonstra aí. Como é que você demonstra? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, faça parte. Tamo junto então? Então beleza. Abraço. Até a próxima. Valeu!